Bom dia, meus irmãos. É um prazer revê-los. Essa pandemia, de fato, tem nos distanciado um pouco. Eu, particularmente, por conta das minhas atividades no hospital, tenho deixado de ter a oportunidade de participar das nossas saudosas aulas na nossa EBD, mas Deus está permitindo, graças a Deus. A pandemia está arrefecendo e logo, logo estaremos juntos de volta para os nossos encontros semanais, se Deus assim o permitir. Amém, meus irmãos? Bom, é uma honra e um prazer, eu sempre digo isso quando eu começo as minhas pregações, e uma grande responsabilidade falar sobre a Reforma Protestante. Eu considero, como o pastor bem comentou, que a Reforma Protestante é um dos grandes momentos onde Deus intervém na história da sua igreja. Guardadas as devidas proporções, mas aqueles grandes momentos onde Deus intervém no seu povo, a abertura do Mar Vermelho, quando Deus liberta o seu povo do inimigo, quando Deus aviva a sua igreja, como por exemplo em Atos 8, dispersando a igreja para que o evangelho pudesse ser anunciado, Deus ele intervém na história do homem, particularmente na história da igreja, para a sua glória. E na Reforma Protestante eu vejo esse movimento onde Deus ele intervém de forma que ele muda o curso não só da igreja dita protestante, mas ele muda o curso da igreja católica romana e ele muda o curso de toda a história da sociedade ocidental. Não tenha dúvida, isso é tema para outra pregação que eu já fiz aqui em algum momento, que aquilo que nós fazemos em termos de leis, a nossa Constituição, o conceito de liberdade individual é advindo da Reforma Protestante. Parte dessas discussões legais de ter liberdade para isso ou para aquilo é parte do movimento da Reforma. Mas eu não vou me ater especificamente às diferenças entre os reformadores, eu não vou me ater especificamente a esses temas, mas a gente vai se concentrar não na liberdade nossa dos homens, advinda da reforma, mas na liberdade de Deus. Aliás, esse é um termo que eu sempre uso, às vezes choca um pouco, mas como assim, irmão Eduardo? Liberdade de Deus? Deus é livre, sempre foi livre. Pois é, mas em algum momento da história da igreja, as pessoas não reconheciam que Deus era livre. Então, mais do que libertar o homem, a reforma não liberta Deus, mas reconhece que Deus é livre para falar, para salvar e para ser glorificado. Agora, vamos entender como que essa reforma aconteceu e por que ela é necessária. Abram suas Bíblias em Atos 2, 42. Diz assim a palavra de Deus em Atos 2, 42. Esse é um retrato da igreja do primeiro século. Esse é o retrato da igreja dos apóstolos, da igreja apostólica de Pedro e Paulo. Diz assim a palavra de Deus em Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade, e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é um retrato da igreja do primeiro século, da igreja apostólica. Agora, eu vou fazer um exercício mental, como se estivéssemos em um filme. Saia dessa igreja apostólica do primeiro século, a igreja perseguida, onde as pessoas se reuniam nas casas, partilhavam da tradição e do ensino dos apóstolos, faziam a ceia do Senhor, uma grande refeição de amor, num grande ágape, se reunindo e fazendo a sua comunhão e celebrando a Cristo na unidade da igreja, orando, louvando a Deus com salmos. Era um culto simples, era uma igreja simples, era
uma manifestação de fé muito simples, de uma igreja que ainda estava sendo construída, que sequer tinha um templo. Eles utilizavam ainda as instalações judaicas para as suas evangelizações, para as suas atividades. Eles ainda frequentavam os templos e o templo todos os dias, o pátio do templo. Agora faça um exercício comigo, saia dessa igreja e pule ali uns 1.500 anos e vá para a igreja do século XVI. Imagina que um viajante no tempo saísse dessa igreja do século I e fosse transportado da casa de oração da irmã Maria, lá em Jerusalém naquela época, fosse transportado para a igreja do século XVI. Primeiro, ele entraria num templo gigantesco, cheio de figuras, de imagens, coisas que na igreja inicial não tinha. A missa ou a celebração da época, ela era feita em latim, uma língua que as pessoas não entendiam, com o sacerdote de costas para o povo, onde o foco, o grande ápice da missa ou da celebração não era a doutrina apostólica, não era a exposição da palavra, mas era a Eucaristia, o conceito de que o pão se transforma no corpo de Cristo, que era guardado no chamado Santíssimo Lugar, dentro de um sacrário atrás do altar. Esse era o grande ápice da celebração. As pessoas nada entendiam. A missa, aquela época, que depois foi reafirmada no Concílio de Trento, a missa tridentina, ela só permitia palavras em latim e apenas o Kyrie era em grego. Mas a maior parte das pessoas não falava latim, muito menos grego. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas participavam da celebração mesmo sem entender. Ou seja, o que aconteceu, minha gente? 1.500 anos que um culto simples, focado na palavra, na oração, no salmo, ele se transforma numa celebração complexa, não entendida pelos participantes, onde o foco da palavra é deslocado para a Eucaristia, onde a simplicidade, ela dá lugar, na verdade, à riqueza, ela dá lugar à ostentação, onde o princípio mais básico de adoração dá lugar ao rito. O ritual inteiro, ele toma o lugar de Cristo no culto. Onde a salvação, ela sai das mãos de Deus, na visão da igreja, e fica agora cativa da igreja. A Igreja Católica Romana conseguiu em 1.500 anos, na cabeça dela, obviamente, tomar de Deus a salvação, porque agora, na visão e na concepção da igreja à época da Reforma, quem salva é até Deus, mas através da igreja. Ou seja, o mediador entre Deus e os homens é a igreja, não é Cristo a barca da salvação. A barca da salvação, no entendimento da Igreja Católica à época, é a igreja. Inclusive, uma frase dita, e dita até hoje pela igreja, extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Se vocês tiverem a oportunidade de ir a Paris, em uma das igrejas ali naquela cidade, você entra e você vê a igreja como barca da salvação e todos os apóstolos ali colocados. Essa é a representação da igreja. Então a igreja entende que ela é a dispenseira da graça e dos sacramentos, e não há como um indivíduo, na concepção católica romana, se salvar se ele não receber da igreja os sacramentos, se ele não receber da igreja a salvação. Da mesma forma, a igreja, ela torna cativa a Escritura. A igreja, em 1.500 anos de história da igreja apostólica até aquela época, ela entendeu que não era só a Escritura que era a voz de Deus, mas que a própria igreja, a tradição e a autoridade eclesiástica, ela também poderia falar em nome de Deus. Aliás, até hoje, o entendimento católico não é de que a Bíblia produziu a igreja, mas é de que a igreja produziu a Bíblia. Ou seja, a Bíblia
ela está subordinada no conceito católico à instituição, e não como nós pensamos, a nossa instituição subordinada à Bíblia. Então não entendam, na verdade, que a Igreja Católica ela desmerece a Bíblia. Não é bem assim. Aliás, quando você usa esse argumento com um católico, ele vai te refutar. Não é isso. Mas eles colocam a Bíblia do lado da tradição e do lado da autoridade papal no mesmo nível. Eles até consideram a Bíblia, mas eles não a consideram como única autoridade, única regra de fé e prática. Lado a lado da Bíblia estão todos os escritores, os pais da igreja, estão todos os doutores da igreja, e estão todas as bulas papais ali, lado a lado. E mais, não foi só pegar a Bíblia e tornar cativa, mas a igreja se coloca como grande intérprete dela. Não se pode ler a Bíblia, na época sequer se podia examinar a Escritura. Esse conceito de ter uma Bíblia minha é um conceito muito reformado. Ninguém tinha sua Bíblia, né? Você imagina as pessoas indo para a igreja com a Bíblia? A Bíblia era da igreja, não era da pessoa. A Bíblia não podia ser lida em outra língua que não fosse o latim, porque a versão oficial da igreja era a Vulgata Latina, a tradução que Jerônimo fez, e essa era dita como a tradução inspirada. Ou seja, o entendimento católico, a inspiração de Deus não estava nos originais somente, mas na tradução. E erros e equívocos de tradução da Vulgata Latina foram perpetuados. A igreja se coloca não só como detentora da verdade, torna a Bíblia cativa e limita o seu uso. E da mesma forma, a glória de Deus acaba sendo ofuscada, e a glória de Cristo na salvação também, porque quem fala não é Deus, é a igreja. Quem salva não é somente Deus, mas Deus salva através da igreja. A igreja, ela sim, tem o verdadeiro protagonismo na visão católica romana, da voz de Deus, da salvação e da glória de Deus. Então essa é a visão que a gente tem, e que os reformadores eles encontram à época dele, uma igreja que de perseguida passa a perseguidora, e que agora se coloca numa posição de autoridade semelhante à autoridade de Deus. Então, aquela igreja simples, onde os seus princípios eram calcados no ensino, na doutrina apostólica, na oração, na comunhão do partir do pão, nos louvores, nas casas, ela passa para uma igreja calcada no rito, na Eucaristia, na igreja como protagonista. Então, 1500 anos fizeram muito mal para a igreja. Essa é a grande verdade. Eu não tenho dúvida, e aqui já vai minha primeira reflexão, que a igreja iria mudar. Aliás, eu sou um crítico, pastor sabe disso, dessas coisas de voltar aos tempos apostólicos. Às vezes alguns hinos eles dão para a gente essa ideia, né, de vamos voltar a ser a igreja primitiva. Meus irmãos, eu não quero estourar o seu balãozinho da felicidade, mas nós não vamos voltar a ser a igreja dos apóstolos. Não vamos. O caminho da tecnologia, da disseminação da informação, ele mudou. O que nós temos que ter são os princípios apostólicos. Mas não tem mais como hoje você voltar a ser, então a gente vai fechar o templo e vamos se reunir na casa fingindo que estamos sendo perseguidos. É isso, pastor? Que perseguição não há. Tudo que aquelas pessoas queriam era um templo e um microfone. Hoje nós temos o templo e o microfone e queremos voltar para as catacumbas. É isso? Não, não é isso. Nós temos é que fazer bom uso do que tem nas nossas mãos, do microfone e do templo. Eles oravam para ser como nós. E hoje nós temos as bênçãos da oração desses homens e dessas mulheres que não sabemos usar. É absurdo. Eu fico nervoso quando alguém diz que quer voltar, só falta querer voltar a ser perseguido na arena. Não faz sentido isso. Eles oraram por essa bênção. Vamos gozar das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Bom, meus irmãos, dito e entendendo como era o panorama da igreja na época, o que os reformadores fizeram? De novo, eu não vou falar de reformador por reformador. Até porque nós estamos celebrando hoje o dia da Reforma, baseado no dia em que Martinho Lutero prega as suas teses na Catedral de Wittenberg, e até onde me consta, nós não somos luteranos, nem na nossa doutrina, nem no nosso rito.
Aliás, se perguntarem para mim, o grande reformador, no sentido de influência na sociedade ocidental, sequer é Lutero, mas vai ser João Calvino. Mas o que nós estamos celebrando é o protagonismo e a ousadia de Lutero de ter sido um dos primeiros a tomar voz e completar, como o pastor já falou, aquilo que os pré-reformadores, John Hus, John Wycliffe, eles tentaram fazer antes e foram abafados pela igreja. Então, na verdade, reformadores e reformas nós temos várias. Nós temos da menos radical, que seria a reforma anglicana, que é praticamente uma reforma... Os ingleses, os puritanos sequer reconheciam que a reforma anglicana foi uma reforma verdadeira, porque pouco mudou a teologia. Nós temos a reforma de João Calvino, que talvez seja a mais essencial, mas era uma reforma soteriológica, uma reforma teológica. Calvino continuou aceitando a relação entre a igreja e o Estado. Nós temos a reforma luterana, que é uma reforma, essa sim, puramente soteriológica, mas quem já foi aqui a um culto luterano e muito lembra as missas católicas da época, inclusive no seu significado de Eucaristia, que apesar de não entender que o pão se transforma em Cristo, ele acha a consubstanciação que Cristo está presente no pão. E nós caminhamos para nós, batistas, que cremos numa reforma um pouco mais radical, onde além de uma reforma teológica, nós temos também uma reforma na nossa prática. Separação entre igreja e Estado, sacerdócio universal dos crentes, foco na igreja local. Isso, na verdade, não é tradição reformada como um todo, mas é tradição e legado dos batistas. Mas o que une todas essas reformas? O que une todos, o que esses homens e essas mulheres fizeram na reforma? Existem os solas, que devem ter sido já comentados. Eu vi que a igreja, durante a semana, postou nas redes sociais os clássicos solas: sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, soli Deo Gloria e solus Christus. Mas eu consigo resumir esses três solas na liberdade da ação de Deus, para falar, para salvar e para ser glorificado. Então, o primeiro conceito que eu queria trabalhar com os irmãos, que é um conceito da reforma, é o conceito da liberdade de Deus para falar através das Escrituras. Que Deus sempre falou, que fique claro. Mas a fala de Deus acabava sendo traduzida e ofuscada pela igreja, que, como eu falei, tomou para si a interpretação da Escritura. Não é difícil entender que Deus fala. Hebreus capítulo 1, versículo 1, é dito que Deus falou antes. E ele coloca polímeros e polítropos, do grego, ou seja, de forma fragmentada em vários lugares através dos profetas, mas nos últimos dias falou-nos através do Filho. Ou seja, Jesus Cristo é a voz encarnada de Deus, o verbo encarnado e definitivo da voz de Deus. E isso foi registrado nas Escrituras, através dos livros do Novo Testamento, e Paulo ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura, e esse texto é muito conhecido, é apto para ensinar, para redarguir, ou seja, Paulo entende que a Escritura, ela é theopneustos, ou seja, inspirada por Deus. Inspirado significa o soprado da boca de Deus. Que os autores dos livros que compõem a Bíblia, eles foram isentos do erro nos autógrafos. Não quer dizer que a minha interpretação é inspirada, não quer dizer que a minha pregação é inspirada, e nem quer dizer que todos esses escritores a vida inteira tinham uma vida isenta de erro, de maneira nenhuma. Mas que o que está escrito no original é exatamente aquilo que Deus queria falar. E isso é restrito à Escritura. Não está na tradição, não está na igreja, não está na tradução, que a tradução ela pode ser boa ou pode ser ruim, e muito menos está na pregação. A pregação, ela é, como dizem alguns, iluminada, inspirada só se for usando a definição do Aurélio, mas não usando a definição teológica de isenta do erro. E o grande movimento dos reformadores, e aí é que eu vejo, meus irmãos, que não tem como começar a falar da reforma sem falar da Escritura, o primeiro grande movimento
foi tirar da mão da Igreja Católica a voz de Deus. Então a Bíblia, que estava escrita em latim, ninguém entendia, estava perdida dentro de alguma sacristia em algum lugar. Aliás, se dizia que naquela época, muitas vezes um sacerdote se formava sem nunca ter tido acesso à Escritura. Porque, de fato, ela era cara, não existia ainda a imprensa, não era fácil de se produzir e era um texto considerado de difícil entendimento. Então, para que ler a Bíblia se eu posso ler os intérpretes dela? E o que os reformadores fizeram, e eu acho que isso é sensacional, o grande movimento chamado de ad fontes, ou seja, vamos voltar aos originais. E aí você vai ver que esses reformadores agora não se contentavam mais em ler os livros que interpretavam a Bíblia. Também não se contentavam mais em ler a tradução de Jerônimo. Quero ler no original, vamos nos manuscritos. E quando voltaram aos manuscritos, descobriram erros e equívocos de tradução, interlocuções inadequadas, a colocação dos livros apócrifos, que o próprio Jerônimo não considerava como livros que deveriam ser considerados como canônicos e inspirados, mas livros históricos, mas que a Igreja Católica havia reconhecido, os reformadores não reconheciam, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, Tobias e alguns outros livros do Antigo Testamento, que os judeus também não reconheciam, eram livros históricos da história de Israel, mas não eram cânon. E o primeiro movimento que os reformadores fizeram foi: vamos voltar aos originais, vamos traduzir, vamos dar acesso às pessoas para entender novamente a palavra. A palavra, ela volta a ter a prioridade nas celebrações. Quem aqui já teve a oportunidade de ver a igreja onde João Calvino pregava? Não precisa ter visitado a cidade, não precisa ter ido na Suíça. Mas você pode ver em fotos da internet e vocês vão ver que é uma igrejinha não grande, pequena. Adivinha qual é o centro da igreja? O ponto mais alto da igreja fica exatamente aqui. É o púlpito. O púlpito é o centro. É dali que Deus fala através da palavra. É ali que Deus usa o pregador, utilizando a Escritura para falar ao povo. Então a centralidade da celebração, ela sai da Eucaristia, sai da transubstanciação e volta para a Bíblia. O ponto mais importante da celebração é a exposição da palavra. Todo culto, e nós até hoje usamos isso. Como é a nossa liturgia, como é a nossa estrutura de culto? A estrutura de culto de qualquer igreja evangélica, de qualquer igreja protestante, de herança reformada ou não, o centro do culto é a exposição da palavra. Pode ser uma igreja totalmente distinta da nossa, pode ser uma igreja neopentecostal, distinta, sem templo. Você vai ver que eles vão começar o culto, eles vão orar, eles vão cantar 3, 4, 5 hinos, as pessoas vão cantar, vão louvar, a palavra vai ser lida, e aí todo mundo senta e para ouvir a exposição da palavra. Ou seja, o culto ele tem um aquecimento, uma ascensão, um ápice, que é a exposição da palavra, e depois tudo se caminha para o final do culto e para a bênção final. Então, a centralidade da Escritura, da exposição da palavra na celebração, é um legado da Reforma. Mas 3 considerações que eu preciso fazer. A primeira delas é que a Escritura, ela era entendida como única regra de autoridade, mas uma coisa eu queria dizer para os irmãos: livre exame não quer dizer livre interpretação. Os reformadores nunca defenderam que eu posso ler a Bíblia e tirar uma interpretação estapafúrdia. Eles sempre disseram que eu podia ler, que o meu entendimento ia ser respeitado, eu tenho direito a interpretar e ter acesso à Escritura, mas agora eu vou usar as palavras do pastor, há uns 2, 3 cultos atrás: liberdade prevê moderação e maturidade. As pessoas tinham que ter maturidade para ler a Escritura. Não pode ler o Antigo Testamento e achar que vai invadir uma cidade. Pegar a espada na mão e sair invadindo cidades. Não pode sair pulando atrás achando que os muros vão cair, não pode chegar na praia batendo cajado achando que o mar vai se abrir para você. Então exigia maturidade para que fosse lida, porque
o mal da liberdade é exatamente esse. E a Igreja Católica dizia: olha, Lutero, você vai criar um problema. Essa sua liberdade, ela vai gerar uma série de consequências, e de fato, gerou uma série de consequências. Então é preciso que nós tenhamos maturidade na interpretação. Livre exame não é igual a livre interpretação. O segundo ponto é: sola Escritura não é nuda Escritura. Não é solo Bíblia. Você não pode ler a Bíblia e achar que a interpretação dela é literal em tudo, ignorando o contexto. Então tem gente que acha que os reformadores, eles consideravam a Bíblia quase que como um ídolo, uma verdadeira bibliolatria. Não é verdade. O próprio Lutero disse na frente da igreja, quando ele se defende, ele diz: a não ser que eu seja convencido pela Escritura, ou, ele diz, por qualquer raciocínio lógico advindo dela, não retornarei. Ou seja, não vou voltar ao meu ponto. O próprio Lutero entendia que o ensino da igreja vinha da Escritura ou de qualquer raciocínio lógico advindo dela. Porque se eu não contextualizar a Escritura, temos um problema. Os crimes de internet, tabagismo, más práticas, crimes fiscais. Onde estão esses crimes na Bíblia? Onde estão esses pecados, pastor? Tem falando de computador aqui? Não tem. Mas tem princípios que podem ser aplicados a essas situações. Então é óbvio que precisa ser contextualizada a Bíblia. Então, sola Escritura quer dizer que o ensino e a autoridade vêm da Escritura ou de uma interpretação razoável, racional, advindo dela. E o terceiro ponto que eu ia comentar é exatamente o fato de que os reformadores não mataram a tradição. Nós temos uma tradição. Porque o que os católicos alegavam naquele momento é que, olha, eu entendi, vocês estão dizendo que a Bíblia é a única autoridade, mas o que eu faço com 1.500 anos de história? Quer dizer então que nesses 1.500 anos não tinha crente? Quer dizer que nesses 1.500 anos não tinha remanescente fiel? Vocês não têm história, dizia a Igreja Católica para os reformados. E os reformados diziam: nós temos Agostinho, que já escrevia isso lá atrás. Nós temos, e citavam vários pais da igreja que tinham uma interpretação adequada das doutrinas da graça, da salvação pela fé. Agora, no entendimento reformado, a tradição é subserviente à Escritura. Então, diferente de Escritura, tradição e igreja lado a lado, a organização reformada é Escritura em cima, tradição embaixo e igreja abaixo. Ou seja, igreja e tradição são subservientes à Escritura. Então, se Papias, que é um dos pais da igreja, se Policarpo de Esmirna, que é um dos pais da igreja, se qualquer um escrever alguma coisa contrária à Escritura, vale a Escritura. Ou seja, tirou a inerrância da tradição nesse sentido. Então essas três considerações, elas têm que ser feitas. Primeiro, o grande legado da reforma é reconhecer a liberdade de Deus de falar através das Escrituras. O segundo grande legado é reconhecer a liberdade de Deus em salvar. E aí tem dois solas que falam disso: sola gratia e sola fide. A salvação exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé. Pediria aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Efésios 2, 8 e 9, onde nós lemos exatamente um texto que apoia a posição reformada, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então esse texto era muito claro que o homem é salvo, não por nada que ele tenha,
não por beleza, não por riqueza, não pela sua própria justiça, não pelo que ele faz, mas somente pelo favor de Deus. Ninguém merece a salvação, ninguém nunca vai merecer a salvação. A salvação é fruto unicamente do favor de Deus, favor esse imerecido, e aprove a Deus da massa de pecado da humanidade salvar alguns na sua igreja através da fé desses homens que, no entendimento reformado, também vêm de Deus. Então, o que eu acho que une todos os conceitos reformados acerca da salvação é que, primeiro, todos reconhecem que ninguém merece a salvação e nunca vai merecer. Então, aquelas tentativas da igreja romana de justificar o homem através do pagamento de indulgências, através de boas obras, tudo isso era inútil para os reformadores, porque a teologia de Paulo, a teologia bíblica, não permitia esse tipo de prática. Mas mais do que isso, o protagonismo da salvação sai do homem, sai da igreja e volta para Deus. Quem salva é Deus. Como está escrito em Jonas, no capítulo 2, versículo 9, a salvação pertence ao Senhor. É dele. Ele salva. Ele trabalha nos corações através do Espírito para a salvação. Deus é quem começa o plano de salvação. Tudo começa nele. Ele, Cristo, é, em Hebreus 12:12, o autor e consumador da nossa fé. Inclusive a nossa fé em nossos corações é trabalhada por Deus, é iniciativa de Deus. Em 1 de João 4,19 é dito que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não vou entrar aqui, daria uma pregação só disso, na disputa da participação ou não do homem nesse plano de salvação, monergismo, sinergismo, até que ponto o ser humano participa, se o ser humano é coparticipante da salvação, se Deus é quem executa todo o plano de salvação no coração. Sabe por que eu não vou entrar nisso? Porque em ambos os conceitos é Deus quem começa. Ainda aqueles que entendiam que o ser humano tinha que tomar alguma atitude, todos eles entendiam que o Espírito Santo trabalhava nesse coração para que ele tivesse condição de aceitar. Ou vocês não oram por salvação? Por que vocês oram por salvação? Porque vocês entendem que se Deus não trabalhar nos corações, não tem salvação. O ser humano enlameado do pecado não tem a menor condição de um dia acordar num domingo de chuva, olhar para o céu e dizer, rapaz, é Jesus, é o cara, vou lá. Não tem condição. Esse homem vai errar em 100% das vezes. Ele não está em Cristo, ele está em Adão. O seu coração é impuro, é imundo, ele não consegue sair sem Deus trabalhando nesse coração para dar o mínimo de condição para aceitação no entendimento dos sinergistas, ou se Deus não trabalhar nesse coração completamente no entendimento monergista, onde só Deus trabalha, não há salvação. Então vejam, meus irmãos, que o protagonismo da salvação está em Deus. E é por isso que nós oramos para que as pessoas se convertam. Porque nós entendemos que sem o trabalhar do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, ninguém jamais, do seu próprio raciocínio, da sua própria razão, vai aceitar a verdade do Evangelho. Quem salva é Deus. E qual a participação do ser humano aí? Receber. É receber. Até os arminianos mais ferrenhos, no caso Jacó Armínio, o próprio, ele entendia que a fé era a mão vazia estendida para receber a salvação de Deus. Até Jacó Armínio era menos arminiano do que os arminianos de hoje. Porque a fé não pode ser meritória. O sola fide não é por causa da fé, é por meio da fé. Não confundam por causa da fé, que aí é uma fé meritória. Rapaz, tanta gente aí nesse mundão sem Cristo. Bom, eu pelo menos tenho a minha fé, estou salvo, garantido. Minha mulher, meu filho aqui na igreja, que beleza, está garantido.
Quer dizer, quando eu tenho esse pensamento de que eu tenho fé, por isso eu sou salvo, o outro não tem fé, por isso ele não é salvo, eu estou usando um conceito de fé meritória. Como se eu fosse salvo por causa da minha fé. Quando na verdade não é por causa da fé, é através, por meio da fé. É diapisteis. O que a fé é? Nós trabalhamos muito isso na escola dominical. O que a fé é? A fé em si, ela é, sabe o quê? Nada. Eu tenho uma grande fé que esse lisoforme vai me salvar. Uma grande fé. As pessoas de outras religiões têm grande fé em cada coisa. O que essa fé vai me trazer? É uma fé grande, sou capaz de mover montanhas com essa fé. Mas o alvo da minha fé é inadequado. Essa fé, ela não tem valor em si mesmo. Vale o alvo da fé. Se a sua fé não estiver depositada totalmente em Cristo, ela não tem valor algum. E até essa fé que você tem, ela não é somente sua. Diz o texto de Efésios 2:8, essa é uma discussão longa, mas eu já vou resumi-la, que essa fé é dom de Deus. Como diz a argumentação de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, afinal de contas, Coríntios, por que vocês se gabam tanto? O que vocês têm que vocês não tenham recebido? O que nós temos que nós não tenhamos recebido? A salvação não é nossa, é de Deus. A graça não é nossa, é de Deus. Até a fé, que em algum momento passou pela sua cabeça que era sua, não é sua, não a fé em Cristo. A fé em Cristo não é sua, ela é de Deus. Deus trabalhou no seu coração para que você tivesse ela. Então você está se gabando de quê? De estar sentado nesse banco? Não é mérito seu, é mérito de Deus, porque Ele fala e Ele salva. Então o conceito reformado de tirar do homem o foco da salvação e voltar para Deus, é um conceito que nós temos que trazer para hoje. No conceito reformado, nós temos um grande Deus gracioso que salva um homem imundo, inapto, inútil, envolvido no pecado. No conceito reformado, nós oramos para esse grande Deus para que salve os pecadores. Será que isso tem se traduzido na nossa prática hoje? Ou será que, na verdade, ao invés de se ajoelhar aos pés do Senhor pedindo que Ele salve, nós temos postado nas redes sociais e pregado um Deus ali necessitado da salvação? A gente só falta se ajoelhar aos pés das pessoas para que elas aceitem a Cristo. Na verdade, eu vejo hoje um retrocesso em relação a isso. A gente coloca uma foto de Jesus assim, ele merece um like, curte se ele merece um like, né? Como se Jesus fosse, meu Deus, olha só, necessitado de um like, né? Não passe nessa página sem curtir. Jesus está aqui, carente do seu like, quando na verdade você está carente da salvação dele. Então, tire o foco das pessoas e foque em Cristo. Ele vai salvar. Tire das suas costas a responsabilidade de salvar pessoas. A gente prega e se coloca nas costas a responsabilidade de salvar. A responsabilidade de salvar não é sua, é de Deus. Então você pregou, você se frustra porque a pessoa não ouviu, você se frustra porque você, nossa, preguei, falei, mostrei na Bíblia, dei pirueta, mostrei slides em movimento e ele não creu. Olha que coisa! E desde quando você achou que a função de criar fé no coração das pessoas era sua? Ou você é Deus e eu não sei? Então essa função é de Deus só, não é sua. Então tire das suas costas essa responsabilidade, porque ela é somente de Deus. E por fim, meus irmãos, o terceiro grande fundamento da reforma, também calcado em 2 dos solas, é a liberdade de Deus de ser glorificado em Cristo. E aí, solos Christus e soli Deo Gloria, eles refletem esse entendimento da reforma de que a glória não era da igreja, a glória não era dos santos, a glória não era de Maria, a glória de Deus não podia ser ofuscada por homem algum. Então aquele texto de 1 Timóteo 2:5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem,
foi levado de fato até a última instância, e os grandes reformadores entendiam que o grande alvo da vida do homem era a glória de Deus. A Confissão Belga, por sinal, ela começa assim, né? Qual a função ou qual o objetivo da vida do homem? Conhecer a Deus e glorificá-lo. Esse é o entendimento. A gente existe para quê? Para ter família? Não. Tem gente que não tem filho, por exemplo, tem gente que não se casa, tem gente que permanece com os pais. Então, o objetivo do ser humano é constituir família? Não. O objetivo do ser humano é ser rico? Não. O objetivo do ser humano é ser feliz? Se perguntar no Google, sim. Na Bíblia, não. O objetivo do ser humano não é ser feliz. Você acha que Paulo foi feliz? Ele foi feliz em Cristo. Porque sofreu, foi açoitado, passou frio, passou nudez. Se a gente aplicasse em Paulo o parâmetro de felicidade do homem de hoje, porque hoje tem escala para tudo, viu, pastor? Escala de satisfação de alguma universidade e tal. Vamos aplicar em Paulo essa escala de satisfação. Não vai dar certo. Né? O indivíduo passou por momentos difíceis. Há indícios nos escritos de Paulo de que ele passou por dificuldades, por depressão, de que ele passou tudo que a gente passa. Então, o objetivo do ser humano não é ter família, não é ser rico, não é ser feliz. O objetivo do ser humano é glorificar a Deus. E, de fato, com o Soli Deo Gloria e o Solus Christus, os reformados eles entenderam que sai o protagonismo do homem e entra Deus. Sai o protagonismo da igreja e entra Cristo. Sai o rito e entra a liberdade de adoração. Agora, para ter acesso a Deus, eu não preciso mais da igreja. Eu, no meu quarto, sozinho com a minha Bíblia, eu posso ter acesso a Deus. A figura do sacerdote, que é um termo muito veterotestamentário, daquele que intervém entre você e Deus, esse sacerdócio, ele é jogado, na verdade, para o sacerdócio de Cristo. E o próprio entendimento da reforma é que todo crente é um sacerdote. Aliás, esse é o grande legado de John Hus, que foi o primeiro a pregar o sacerdócio universal. Então, o que precisa o homem para falar com Deus? Precisa de um coração quebrantado e de Cristo mediando. É disso que ele precisa. Pode ser no quarto? Pode. Pode ser no banheiro? Pode. Pode ser na prisão? Paulo prova que pode. Boa parte das suas cartas foram escritas na prisão. Pode ser em qualquer lugar. Há necessidade de ser em latim? Não. Há necessidade de ter uma reza fixa, que a igreja me diga que eu faça a minha oração noturna, mande para o pastor por e-mail, para o pastor aprovar. Pastor, essa oração é apropriada. Não há necessidade, porque o ser humano ele pode falar com Deus. Então, a liberdade de Deus ser glorificado é a terceiro e último grande legado da reforma, que é a liberdade de adoração dos filhos de Deus. E eu deixo ao final, meus irmãos, dessa exposição, uma reflexão para a nossa igreja de hoje, e como reflexão é pessoal, eu vou fazer uma reflexão batista, não vou fazer uma reflexão presbiteriana nem luterana. Cada igreja, cada forma eclesiológica de ser e de existir tem suas vantagens e desvantagens. Mas nós, batistas, né, que somos os grandes arautos da liberdade, né? Nós somos tão arautos da liberdade que nós defendemos a separação entre a igreja e o Estado, nós defendemos a liberdade, inclusive das nossas igrejas. As igrejas batistas, elas são igrejas irmãs, mas nós não temos um templo central que diga o que nós pregamos e o que nós fazemos, porque nós batistas fomos além no conceito da liberdade. Mas, de novo, pastor, gostei da sua frase, escrevi aqui, liberdade prevê maturidade. Nós batistas deveríamos ser mais maduros, inclusive, do que os outros reformados, que ainda tem ali a igreja para vigiar o que se faz, o que se fala, o que se prega. E eu pergunto, meus irmãos, como tem sido a nossa prática, usando aí a frase de Voécius, né, Ecclesia reformata et sempre reformanda est, ou seja, a igreja reformada sempre se reformando. Como será que é a nossa prática hoje, né? Eu dei um salto da igreja do primeiro século para a igreja
do século XVI, ali de 1517, e agora eu proponho no fim dessa pregação um terceiro salto. Eu quero que esse viajante no tempo caia aqui, na nossa igreja. O que ele vai encontrar? Então, fica aqui a reflexão para nós. Será que a centralidade da Bíblia, ela continua sendo a nossa prática? Será que a interpretação da Bíblia, nós temos feito uma interpretação adequada? Será que nós temos feito bom uso dessa liberdade de ter uma Bíblia em casa? Será que Deus de fato é livre? Ele é livre. Mas será que nós reconhecemos que Deus é livre para salvar? Ou será que nós, como os católicos medievais, continuamos a colocar imposições à salvação e critérios para a salvação? Porque eu vejo, na verdade, eu não vou nem dizer um neo-arminianismo, mas eu digo um neo-pelagianismo entrando na igreja. Eu vejo pessoas que acrescentam à salvação muito mais do que a graça de Deus e a fé, mas que exigem critérios que mais parecem critérios de uma licitação pública. Para quem trabalha no serviço público entende o que é critério de uma licitação pública. É algo extremamente complexo e difícil de atingir. Então, será que nós temos feito e nós temos seguido esse legado e respeitado esses princípios? De novo, meus irmãos, eu não espero que a igreja de hoje seja semelhante à igreja do primeiro século, assim como eu não espero que a nossa igreja seja semelhante à igreja de Lutero e de Calvino. Mas os princípios fundamentais, eles têm que ser. Agora, eu vou responder essas minhas reflexões. Eu acho que especificamente a nossa igreja batista paulistana, não posso responder pelas outras batistas, ela tem como grande característica e fundamento a prioridade da palavra de Deus nas nossas exposições e a centralidade da palavra de Deus nas nossas celebrações. Eu firmemente creio também que no nosso entendimento, nós aqui, desse endereço, nessa sede, nesse lugar, nós cremos também na centralidade e no protagonismo de Deus na salvação, e sim, nós oramos por conversões. E eu também creio firmemente que nós, o nosso culto, a nossa liturgia, tem em Deus o seu alvo máximo e na glória de Deus o nosso grande objetivo. Mas eu digo, meus irmãos, que não é fácil que o tempo passe e nós continuemos nisso, e é por isso que nós temos sempre que gerar a reflexão de Voécios de sempre se reformar. Sempre se reformar não quer dizer que eu preciso de um novo Lutero, não quer dizer que eu preciso rever a doutrina da salvação, isso já é passado. Nós temos que ver os nossos problemas de hoje. A doutrina da salvação era um problema do século XVI. O erro do indivíduo é achar que o problema de 100 anos atrás é o problema dele hoje. Ali a reforma foi basicamente soteriológica e teológica. Mas de que reforma nós estamos precisando hoje? Eu falei aqui, seguramente nós adotamos esses princípios. Mas de que reforma nós estamos precisando? Essa é a nossa grande reflexão. Reformar-se e permitir reforma. Esse é o grande ponto. Nós não podemos ficar nos problemas do século XVI. Nós temos que ter e resolver os nossos problemas de hoje. Então, meus irmãos, eu trago essa reflexão, agradeço a atenção dos irmãos por esse tema que é um tema que envolve história, é um tema que envolve um conhecimento grande para a gente entender o que Deus fez através desses homens, e nós louvamos a Deus. Nós não louvamos a Lutero nem a Calvino, mas louvamos a Deus pelo seu protagonismo
no avivamento e reforma da sua igreja. Amém, meus irmãos? Eu agradeço essa mais uma oportunidade de poder falar aos irmãos e espero vê-los novamente na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Deus Santo Filho sem pecado foi enviado para levar bênção que era todo meu e se torna Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus, humilde rei nada falou, e assim se fez Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar, com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste a meu ser, e hoje sou um servo teu, pra teu louvor, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar, com sangue vem lavar meu ser, pra que eu me torne um filho de Deus, com sangue vem lavar meu ser, pra que eu me torne um filho de Amém. Que tempo especial de louvor, de cânticos, de adoração. Somos muito gratos às nossas equipes de música e de louvor. Eu quero te convidar a tomarmos parte da mesa do Senhor e celebrarmos o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus que foi derramado, a obra do Senhor Jesus realizada na cruz, e também celebrarmos todos os méritos de Cristo, tudo que o Senhor fez por nós e que nos concedeu agora uma nova vida e o ministério da reconciliação. Eu quero convidar a você aí na sua casa a preparar os elementos agora. E nós teremos um momento de celebração da ceia como igreja, online e também em família. Eu quero convidá-los a orarmos ao Senhor, pedindo para que o Senhor Jesus esteja entre nós e que esse momento seja feito por Ele, para a glória dEle. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite a graça de sermos Teu corpo e o Senhor nos concede o privilégio de sermos salvos pelo Senhor Jesus, de sermos Teus filhos e de cooperarmos com a Tua missão. E nós agora nos colocamos diante do Senhor, aos Teus pés, clamando para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos quebrante, veja se há em nós algum mau caminho e nos faça agora celebrar o Teu sacrifício, a Tua vitória, a Tua obra na cruz, os méritos do Senhor e a continuidade da Tua obra em nós, até que o Senhor venha. Nós agora fazemos isso em nome do Senhor e por isso, Jesus, nós Te convidamos para estar entre nós e para estar presente em cada lar, em cada família, em cada coração que agora celebra conosco este momento. Nós oramos em temor diante do Senhor e cientes, ó Pai, do significado deste momento. Oramos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém.
E nesse momento eu quero te convidar então a tomarmos parte da mesa do Senhor. Nós sempre lembramos que esse ato deve ser feito em autoavaliação e também em celebração da obra do Senhor Jesus. Por isso é importante que você faça em atitude de oração. Nós também recomendamos que faça parte desse momento aqueles que professaram publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo e demonstraram isso através de uma das ordenanças, que é o batismo nas águas. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você professou publicamente a sua fé nele, se você compreende o que isso significa, se você está em comunhão com Deus e também com uma igreja local, independente de ser a nossa igreja, você também é convidado a participar desse momento. Vamos então celebrar a ceia do Senhor Jesus. Eu vou pedir para que você aí comece a distribuir os pães com os membros da sua família. Se você está sozinho, você vai pegar aí o seu pedacinho de pão, né? E nós vamos agora nos lembrar daquele momento em que Jesus estava entre os seus discípulos e celebrando, né, aquele último banquete. Era a preparação da celebração da Páscoa do Senhor. Jesus Cristo se fez o nosso Cordeiro Pascal, aquele que tira os pecados do mundo. E a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês e façam isso em memória de mim. Então, gostaria que os irmãos agora tivessem um momento de oração, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício, agradecendo porque ele enviou o seu Filho, agradecendo a Jesus Cristo pela morte dele em nosso lugar, pela obra, pela lealdade e fidelidade ao Pai, pelo amor, pela paixão do Senhor Jesus. Nós somos tão pecadores que Jesus precisou morrer por nós, mas nós somos tão amados que Jesus optou por morrer por nós. Nós amamos ao nosso Deus, nós amamos ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa graça de o amar vem porque ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Eu queria que você orasse e agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus, agradecendo pela oportunidade de você ter um relacionamento com ele, de conhecê-lo, de viver com ele, de ter um novo propósito, de ter vida eterna, de ser liberto de si mesmo, de ter o perdão, de ter um novo nascimento, de ser um embaixador de Cristo, um reconciliador, de ser alguém que tem uma missão a ser cumprida para a glória do Pai. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo perdão, obrigado pela tua obra. Nós te agradecemos, te louvamos e oramos para que a verdade do teu sacrifício, Deus, para que a verdade, Deus, da tua cruz, a verdade da tua graça nos transforme, que nos seja graça preciosa e jamais graça barata, que nos seja graça transformadora, que a tua graça nos transforme a cada dia. Te agradecemos pelo teu sangue derramado, pelo teu corpo partido e reafirmamos agora o nosso comprometimento com o Senhor, dizendo que nós te amamos e te adoramos e queremos viver aliançados com o Senhor para sempre. Obrigado, Jesus, pela nova aliança. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. E em nome do Senhor, comamos todos juntos. E a palavra de Deus diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem, pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu gostaria que agora você, aí na sua casa, com seus olhos fechados, você adorasse a Jesus e dissesse a Jesus quem ele é para você. Então diga aí com as suas palavras, quem é Jesus para você? O que ele representa para você? Qual é a verdade dele para você? Então diga aí com as suas palavras. Jesus, tu és a verdade, tu és santo, tu és precioso, tu és a razão da nossa existência, tu és adorado, tu és o príncipe da paz, tu és exaltado, tu és o rei dos reis, Jesus Cristo. Tu és o Senhor dos senhores, tu
Tu és o nosso remidor, Tu és o nosso salvador, Tu és de fato o nosso resgatador. Obrigado, Jesus Cristo. Tu és santo, Tu és lindo, Tu és o nosso amado. Te exaltamos, Jesus Cristo. Sejas adorado entre nós aqui como igreja. Aleluia. Bebamos todos juntos. Amém. Que o Senhor continue sobre a sua vida e que a presença de Jesus seja renovada em seu coração. Conforme a recomendação da palavra de Deus, que o Espírito Santo agora seja exposto, revelado, evidente, através de uma autoconfrontação. O Senhor nos diz: examine-se antes de comer e beber, pois quem come e bebe sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos leve agora a esta sondagem e nos faça mais próximos da sua graça e da sua presença. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por este momento. Oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e nós nos encontramos nas próximas programações.